Querido irmão, querida irmã, para este sábado da quarta semana da Quaresma, nesse dia 2 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 7, do versículo 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a presença, a palavra e os gestos de Jesus são provocadores e desconcertantes. Em pouco tempo, entre aqueles que compunham a multidão, não há mais consenso sobre quem é Jesus. E o motivo aí apresentado é sua origem, a Galileia. Os chefes dos sacerdotes e fariseus, entendidos da lei, sabem muito bem de onde o Messias virá. Portanto, Jesus está desqualificado. De outra sorte, a discussão estabelecida nos aponta uma clara postura de preconceito, pois subjaz a essa linha de raciocínio a questão: qual Messias esperamos? Veremos que Jesus não corresponde ao Messias triunfalista esperado. Sua forma peculiar de agir frustrará muitos, pois não se adequa às expectativas daqueles que esperam e acreditam no Messias que se tornará rei e tomará o poder político. Quem é Jesus para mim? O que espero dele? Essa pergunta devemos responder. Querido irmão, querida irmã, nós conhecemos algumas coisas sobre a vida de Jesus. Com algum esforço, poderíamos conhecer melhor o que os evangelhos nos contam. Conhecê-lo para amá-lo muito mais. Reconhecer nele o enviado de Deus para segui-lo com maior fidelidade. As pessoas no tempo de Jesus estavam divididas em relação a ele. Uns julgavam que fosse um profeta, ou mesmo o Messias. Queriam ouvi-lo. Outros recordavam que o Cristo seria da descendência de Davi, viria de Belém, não da Galiléia. Queriam prendê-lo. Os guardas que foram mandados para prender Jesus, ao ouvi-lo, desistiram de cumprir as ordens. Em um mundo igualmente dividido, hoje somos chamados a tomar uma posição sobre Jesus, uma clara adesão a ele e a seu evangelho.
Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, prestar atenção, bem atenção, ao modo como as pessoas falam de Jesus. É importante como você também vê Jesus, o que você fala dele para as pessoas. E agora reze assim comigo. Ó mestre, dentre teus contemporâneos, uns dizem que és o Messias, outros que és o profeta. Com isso, as autoridades ficam desorientadas. Dá-nos, Senhor, pureza de coração para te acolher. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste sábado, da quarta semana da quaresma, nesse dia 2 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Jeremias 11, do versículo 18 a 20, o texto de João 7, 40 a 53, rezar o Salmo 7. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do profeta Jeremias e a continuação da reflexão aplicada à vida. Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e prescrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra de hoje destaca a importância da confiança e da fidelidade a Deus, principalmente nos momentos de incompreensão e perseguição, pois estes momentos testam nossa fé. A primeira leitura mostra que Deus nos alerta sobre o perigo ou sobre gente perigosa e nos ensina a agir com mansidão e firmeza, tendo a certeza de que Ele não vai nos abandonar, pois sempre age com justiça e conhece o coração de todos. Conhece também as intenções daqueles que tramam contra os justos. Quando confiamos, vemos no momento oportuno a mão de Deus fazendo justiça. Este é, portanto, um texto que nos enche de coragem e esperança, porque são tantos os momentos e as situações de dificuldades que enfrentamos, que se não fosse a confiança em Deus, perderíamos a coragem. Quantas vezes pensamos em abandonar tudo porque há gente atrapalhando os trabalhos ou porque as coisas não dão certo? Quantas vezes desanimamos e até perdemos a esperança, mas depois vemos os sinais de Deus e nos recompomos? Foi assim na missão dos profetas, é assim na missão de todo cristão. É preciso encontrar em Deus um refúgio, um abrigo seguro para não sucumbirmos diante dos desafios, como reza o salmo de hoje. É somente em Deus que encontramos segurança. É Ele que nos encoraja e fortalece. É essa força que emana de Jesus quando ele se vê cercado por pessoas que querem prejudicá-lo. Vemos no Evangelho de hoje que suas palavras e ações provocam divisões. Isso nos faz lembrar a profecia de Simeão no templo, que disse: Esse menino será causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Jerusalém. Alguns viam em Jesus um profeta e outros o Messias, mas havia os que não viam nenhuma coisa nem outra e procuravam desqualificá-lo, porque conheciam a sua origem, usando uma expressão fundamentalista carregada de preconceito. Da Galiléia não surge profeta.
No texto de hoje, não encontramos nenhuma fala de Jesus, apenas a sua firme conduta de permanecer fiel aos seus princípios. Essa atitude é um incômodo para muitos, mas leva a uma tomada de posição. O relato de hoje mostra que é difícil compreender a proposta de Jesus quando se parte de critérios pessoais para fazer julgamentos. Cada um o enxerga como bem entende, e isso gera desentendimento. Hoje não é muito diferente. O Jesus que seguimos é um só, mas as concepções que se tem dele são muito divergentes. Muitos, se soubessem o que ele é, de fato não o seguiriam, pois segui-lo exige renúncia e esvaziamento de si, e são poucos os que estão dispostos a isso. Muitos são os que o seguem equivocadamente, movidos por interesses particulares e interpretações erradas da palavra de Deus, como se fazia na época de Jesus. Quando nos fechamos em nossas próprias convicções, dificilmente reconhecemos quem Ele é. Em consequência disso, não vamos entender a sua mensagem. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, põe-me em sintonia com Jesus para ser capaz de perceber sua condição de Messias profeta, solidário com os pobres e marginalizados. Amém.